escreve a primeira epístola, a mensagem de Paulo é: Jesus está voltando, preparem-se, santifiquem-se, guardem-se do mal, abandone a impureza, tirem os embaraços dessa vida, porque Jesus está voltando. Os crentes de Tessalônica, quando recebem essa primeira literatura cristã, quando ele recebe uma carta de Paulo, que é uma autoridade espiritual naquele tempo, o povo fica apavorado. Bom, Jesus está voltando, Jesus está vindo, e aquele povo, ele levou com tanta veemência, com tanto força e poder as palavras de Paulo, ela causou um efeito tão profundo na vida daqueles cristãos, que alguns já não queriam mais trabalhar, já não queriam mais fazer outra coisa, senão ficar orando e estar no meio dos irmãos, buscando a presença do Senhor, acreditando eles que naqueles dias Jesus viria para buscar a igreja. O apóstolo Paulo, então, com aquele sentimento paterno por estas igrejas, e percebendo o resultado da sua epístola, percebendo o resultado da sua mensagem, como as pessoas estavam recebendo a mensagem dele, chega ao conhecimento dele que as pessoas estavam se comportando dessa forma, estavam abandonando emprego, estavam mais querendo fazer nada, e agora só esperando Jesus voltar. Então, quando ele recebe essa notícia, ele cuida de produzir e confeccionar uma nova literatura. Então chamamos segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Qual é o propósito dessa carta? Qual é a sua finalidade? Corrigir os erros da interpretação dada à sua primeira epístola. Porque se havia uma conduta que foi determinada na vida das pessoas por conta de uma interpretação da Escritura, então agora cabia a ele resolver este problema. Então ele escreve essa segunda epístola. A segunda epístola de Tessalonicenses é resultado da primeira epístola, e ele vai corrigir algumas dificuldades que estavam sendo praticadas pelos crentes ali de Tessalônica. E nessa segunda carta, logo no capítulo 2, uma vez que eles estavam falando e aguardando a espera de Jesus, ele diz: ei, Jesus não virá sem que antes se manifeste o homem da iniquidade. Aí ele começa a trazer uma nova perspectiva, uma nova proposta para aquela igreja ansiosa pela volta de Jesus. Já diziam e já pensavam que era para aqueles tempos, eu estou dizendo coisas de quase 2000 anos atrás, mas eles já estavam aguardando com todo o empenho da sua alma a volta de Jesus. E então o apóstolo Paulo fala sobre o mistério da iniquidade. E eu gostaria de, nessa reflexão bíblica que eu trago esta noite para nós, e colocar um título que diz: tempos de incertezas e conspirações. Repita para mim: tempos de incertezas e conspirações. Muito bem, nós vamos tentar trabalhar esse tema dentro desses versículos bíblicos, porque se já percebemos que a mensagem vem para eliminar dúvidas a respeito da volta de Jesus para aquele tempo, hoje essa carta de Paulo, a sua primeira epístola, já tem e já produz um efeito muito mais veemente sobre nossas vidas. Eu e vocês deveria ler bastante a primeira epístola e encarnar aquela palavra na nossa vida e no nosso coração, e aguardar com toda a intensidade do mundo a volta de Jesus. Perceba, os irmãos, que ele, apesar de corrigir para aquele momento, ele dá um sinal de que naquele tempo ainda não, mas para agora, quando nós contextualizamos hoje, eu posso lhe afirmar o seguinte: ei, os dias que nós estamos vivendo são dias que antecedem a vinda de Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Todos os sinais apontados nas profecias da Bíblia relacionados à vinda e à volta de Jesus, o seu aparecimento, precisamos entender dentro da profecia alguns nomes em particular, principalmente aquele que diz a respeito da vinda do Senhor para a igreja, porque o nome usado é
aparecimento chamado de parousia no grego. Nós, a igreja, estamos aguardando a parousia de Cristo. Significa dizer que ele não pisará na terra. A Bíblia nos deixa entendido que o segredo de Deus foi revelado, porque em um momento em que as pessoas não estiverem esperando, em um momento em que todos acharem que há paz e segurança, que está tudo bem, a Bíblia diz, quando esse clima estiver manifestado na terra, quando as pessoas, principalmente os crentes, estiverem acomodados e descansados, achando que está tudo bem na sua vida, a Bíblia me diz que de repentemente o Senhor virá. Lembre-se, irmãos, de uma parábola que Jesus ensinou para nós sobre as 10 virgens. Lembra-se delas? Diz a Bíblia que 5 eram prudentes, mas 5 eram nécias. É o nome utilizado. Ora, a Bíblia diz que eram 10 as virgens, mas que 5 estavam mais cuidadosas e zelosas pelo bem e pelos dons que Deus havia dado, e aguardava com muita ansiedade o aparecimento do noivo. Mas diz que as 5 nécias levavam uma vida despreocupada até o dia em que o noivo chegou e elas não estavam preparadas. Perceba então que o segredo de Deus revelado nas Escrituras é uma orientação e uma advertência para mim e para você como cristão, que vive pelos princípios da Bíblia, que recebeu Jesus como Senhor e aguarda a grande redenção que virá em qualquer momento que nós não sabemos. Mas a Bíblia está me dizendo, fiquem preparados, porque no momento, a Bíblia chama de num abrir e fechar de olhos. Quem pode computar essa velocidade? Milésimos de segundo. Então não dá para pensar se vai dar conta de correr em casa, arrumar alguma coisa, se você vai dar conta de se preparar espiritualmente para ficar em condições. É muito rápido. Então, o certo seria tomar uma atitude de prudência, assim como as 5 virgens prudentes, e ficar atento aos acontecimentos, porque ele está dizendo, no versículo 6 que nós lemos, diz que há algo que o detém. Aqui está dizendo assim, ó, e agora sabeis o que o detém. O que o detém é neutro, é impessoal, não sabemos definir. Segundo os biblistas e alguns da linha dos hermeneutas, eles dão várias interpretações para esse texto bíblico, apregoando, por exemplo, o império de Cláudio, naquele tempo, contextualizou o tempo deles, a perseguição aos judeus, perseguição à igreja, o ambiente do imperador formando como se fosse um anticristo, ou um contra-cristo, ou contra a igreja. Era um ambiente assim, o contexto deles era esse. Mas olhem, a sabedoria de Deus, de usar contextos históricos reais, para apresentar uma mensagem metafórica que vai acontecer e se repetir no tempo futuro. Lembre de Jesus quando ele ensinava a respeito da sua volta, que ele dizia, escute-me, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando nós ouvimos uma palavra dessa, nós precisamos atentar para o que Deus está falando. Ora, se Jesus está dizendo, perceba como foi nos dias de Noé, e isso está registrado na Bíblia, é um fato que Jesus está legitimando, ele é real, ele aconteceu porque Jesus está se reportando a ele. Aí nós vamos lembrar o ambiente do tempo de Noé. Como é que era esse ambiente? Ora, Noé pregava um grande dilúvio e as pessoas zombavam de Noé. Não era esse o ambiente? Eram todos incrédulos, enquanto eles, particularmente, depositavam toda a sua confiança de que o que Deus disse e o que Deus falou vai acontecer. Não era um pressuposto, era uma certeza, vai acontecer. Então ele abraçou esta fé e ele vivenciou essa fé por mais de 120 anos na construção da arca. Então significa dizer que quando Jesus me faz reportar um acontecimento do passado, eu preciso agora voltar àquele passado, entender aquele ambiente para
compreender o que Jesus está me dizendo? E ele diz, como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Ei, nós precisamos acordar para as coisas. Deus está nos chamando a atenção. Deus está chamando uma atenção minha e sua para o que está para acontecer nos dias que virão. Ele já me disse que eu devo me comportar como 5 virgens prudentes, e já disse que eu tenho que verificar o ambiente em que Noé pregou a mensagem do dilúvio. E ele manda que eu fique esperto, que eu fique atento, ou que eu fique ligado nas coisas. Agora eu vejo o apóstolo Paulo dando outro ensinamento quando interpretaram erroneamente a vinda de Jesus, e ele acrescenta, foi importante a atitude dos de Tessalônica, porque quando eles tomaram essa atitude mediante uma interpretação talvez equivocada, foi importante porque isso fez com que produzisse novo documento, e o novo documento, que é a segunda epístola, ela traz mais detalhes e mais informações a respeito do ambiente da vinda de Jesus. Ora, ele diz, cuidado, o mistério da iniquidade. Para vocês, queridos irmãos, o que é um mistério? Mistério é uma coisa não revelada, é um segredo, é uma coisa que não se sabe, não é isso? É um mistério. Algumas coisas que nós não entendemos, que nós não lemos em canto nenhum e ninguém decifrou para nós, nós dizemos que aquilo é um mistério. E Jesus está mostrando na palavra, através do apóstolo Paulo, um mistério. Mas esse mistério tem nome, ele fala, o mistério da iniquidade. Chama atenção para os irmãos para um outro fator. Segundo o Salmo 32:5, nós cometemos pelo menos 3 tipos de erros. Um deles já nasce no nosso sangue, titularizado popularmente na teologia do pecado original. Todo mundo tem ele, correto? Pecado. Segunda coisa, chama-se transgressão. É quando você transgride normas, leis e preceitos pré-estabelecidos e você rompe com eles. Isso chama-se transgredir. Ok? Às vezes você nem sabe que existem essas normas. Por exemplo, o Código de Trânsito. A maioria de nós não conhece nada do Código de Trânsito, a não ser aqueles mais populares que a gente identifica na escolinha. Mas muitas das vezes, se um guarda de trânsito nos pega e nós estamos sem o cinto, sabemos que é proibido andar sem o cinto, correto? Se ele nos pega, o que eles fazem? Notificou. O que nós fizemos? Transgredimos uma regra, ou uma lei, ou um preceito estabelecido. Isso é transgressão. E às vezes a gente nem sabia, mas transgrediu. É assim ou não? A terceira coisa que nós vemos no Salmo 32:5 é que nós temos uma terceira coisa que cometemos. Cometemos os pecados, quer seja por ignorância ou por conhecimento, por inocência ou imprudência. Nós temos as transgressões porque existem leis estabelecidas e nós rompemos com ela, ou nós transgredimos ela. Mas o terceiro é preocupante, chama-se iniquidade. O que é uma iniquidade? Escute-me. Iniquidade nos termos bíblicos significa dizer que você conhece a verdade, mas insiste em fazer a mentira. Significa dizer que você conhece o que é certo, mas mesmo assim você insiste em fazer o que é errado. Olha a seriedade disso. É por isso que Jesus, em uma das suas falas, no Novo Testamento, ele diz assim: muitos naquele dia comparecerão perante mim dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, falei novas línguas e eu curei enfermos. Não tem pessoas que vão fazer isso? Agora escute a seriedade. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço, vós que praticais o que, irmãos? A iniquidade. O que é que nós percebemos? Se essa pessoa que evolui dentro do ministério cristão, com todas essas propostas dos dons espirituais, e tem a capacidade de ser usado por Deus para fazer essas obras que ele alega ter feito, e Jesus o acusa de iniquidade, significa dizer que são pessoas como eu e você, que conhecem a Deus, que conhecem a palavra de Deus, mas fica praticando o pecado. A Bíblia diz que isso é iniquidade. E essas pessoas, infelizmente, se continuarem dessa forma, vão perder a sua salvação. Porque não sou eu que legislo sobre isso.
É o Senhor quem determina essas coisas, é Ele quem diz sobre isso. O apóstolo Paulo está falando sobre o mistério da iniquidade. E ele está falando que isso é uma ação sobrenatural de uma conspiração espiritual contra Deus, usando os homens. Entenderam? Satanás, com toda a sua hoste maligna dentro das suas hierarquias mais diversas, está fazendo todo o empreendimento possível, conspirando contra Deus, usando os homens para afetar a Deus. Resumindo, Satanás usa homens para fazer o mal, porém Deus usa homens para fazer o bem. Estão percebendo a grande jogada espiritual, o grande conflito cósmico? Estão percebendo agora as conspirações onde elas estão localizadas? Satanás, ele quer dominar o mundo e governar os homens, mas aqui a Bíblia está dizendo que há algo que o detém. Não está dizendo só uma coisa. Você vai perceber que no verso 6, se o sonoplasta quiser colocar para mim, para os irmãos lerem, o verso 6 está dizendo que sabeis o que detém para que ele seja revelado perante ou somente em ocasião própria. Eu penso que os dias de hoje é uma ocasião própria para ser revelado o segredo. Quem é que detém? Uma vez que é uma palavra neutra e impessoal, eu só posso pensar na pessoa do Espírito Santo de Deus, que conduz a igreja, que dirige a igreja, que está na tua vida e que não deixa o diabo ter vantagem sobre ti. E que não deixa Satanás ter governo sobre a tua vida, porque já há um governo sobre a tua vida, manifestada pela presença do Espírito Santo. Você é de Deus, tem dúvida disso? Você é de Deus e o Espírito Santo habita em ti. E isso detém toda e qualquer obra do inimigo contra a tua vida. Mas o versículo 7 também é importante, porque ele vai dizer o seguinte: com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Agora ficou mais claro, porque agora já se tornou uma pessoa. O que detém era neutro, mas por inferência nós já adivinhamos, acertamos quem seria. Mas agora já é mais claro no verso seguinte: aquele que o detém é masculino. Lucas revela isso em dois momentos. O evangelista Lucas, quando ele escreve o evangelho de Lucas, ele revela esse segredo. E quando ele escreve Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele revela esse segredo. Ele vai dizer: e o Senhor Jesus estava conversando com seus discípulos, eram aproximadamente 120 deles, no Monte dos Oliveiras, quando ele foi elevado às alturas, ele foi assunto ao céu. Porém, antes disso, antes dele voltar e tomar sua glória novamente, ele diz: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei, enviarei da parte do Pai, quem? Outro Consolador, na mesma essência, da mesma natureza, da mesma autoridade, do mesmo poder e com as mesmas incumbências. O Espírito Santo veio, manifestou Atos capítulo 2, quando ele se apresentou na igreja, encheu os irmãos de poder e graça e autoridade, e a igreja foi se expandindo e foi crescendo por todo o mundo. Esse mesmo Espírito, ele detém as forças das trevas. Satanás, por mais que ele almeje dominar o mundo, ele não vai dominar o mundo enquanto a igreja estiver na terra. Satanás não tem poder de dominar o mundo enquanto você estiver na terra aqui cheio da presença do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo aqui estiver, ele nada poderá fazer contra a igreja. Porque o Senhor falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Escuta, irmãos, a seriedade destas palavras. Você está envolvido dentro de uma trama espiritual, aonde há conspirações contra a tua vida. O inimigo,
está fazendo todo o possível para solapar as bases da tua fé. Ele está fazendo todo o possível para atacar Deus, ou os princípios de Deus, numa sociedade, numa comunidade. Vocês têm visto os tipos de leis que estão aparecendo por aí? As leis? Quem está por trás disso? Existem muitos grupos secretos que nós não detemos o conhecimento. Existem muitos segredos que nós não sabemos, que nós não vemos ser publicados em periódicos, a mídia não denuncia e eles ficam guardados, mas estão trabalhando. Há grupos que identificam nomes e a gente não consegue compreender mais profundamente o que eles planejam, como Opus Dei, Illuminati, maçonaria, rosacruzianismo, o cálice sagrado, os códigos da Bíblia, esses grupos que vão tomando posse de certas coisas com nomes característicos de religiosidade, ou de religião, ou de preocupação com Deus, mas que têm propostas e que têm visões diferentes e não trabalham para Deus. Uma pesquisa aponta que nos Estados Unidos a religião que mais cresce é satanismo. São pessoas que estão dizendo assim para Deus: eu não creio em ti, eu não creio no teu filho, e eu não creio que tu és o Criador de todas as coisas, mas eu creio em Satanás, e eu quero servir a ele. Há pessoas, humanos, que estão fazendo isso. Há pessoas que Satanás tem prometido para elas que vai dar todo mundo se ela quiser, dar toda a fama que ela desejar, todos os recursos financeiros que ela quiser. A única coisa que ele quer, ele pede: eu te dou qualquer coisa, te dou fama, te dou riqueza, a única coisinha que eu quero é sua alma. E ele diminui, ele minimiza essa fala para a pessoa não achar que aquilo é uma grande coisa. Você quer ser famoso? Você quer ficar muito rico? Você quer ficar bem conhecido no mundo? Te dou tudo isso. Lembra da tentação de Jesus no capítulo 4 de Mateus? O que Satanás fez de proposta para Jesus? Te dou todos esses governos, te dou tudo isso aí, se prostrado me adorares. Existe uma conspiração contra a tua alma. Satanás quer matar o teu corpo, beber o teu sangue e levar a tua alma para o inferno. Mas eu quero dizer uma boa notícia hoje. Jesus arrebanha um grande exército para lutar em seu favor. Jesus não abre mão da tua vida. Ele não abre mão de você. Ele está investindo todos os recursos celestiais possíveis para te livrar e para te guardar. Não seja teimoso, não seja desobediente, não seja rebelde a Deus, mas facilita o processo de salvação para a tua vida. Mantenha-se salvo. Diga para o teu irmão: mantenha-se salvo, irmão. Olha, Jesus já te salvou, agora mantenha-se como salvo. A única coisa e preocupação que deve ocupar a minha vida é me manter salvo até o grande dia da redenção final. Ele está dizendo: há algo que detém, mas o iníquo já está operando com as suas iniquidades. Está corrompendo pensamentos, mentalidades. Ele está usando todos os recursos possíveis para enganar a multidão. Ele está usando de todos os recursos possíveis para enganar as pessoas. Ele usa a economia, ele usa a política, ele usa o social, ele usa o espiritual, com sinais e prodígios de mentira, para enganar os homens. Ei, eu penso que nós somos pessoas inteligentes, somos pessoas que raciocinam, somos pessoas sábias. Ninguém concordou comigo? Ninguém falou amém? Isso, amém. Eu já estava preocupado, achando que você não fosse isso tudo que eu falei, né? Mas graças a Deus que aqui há pessoas sábias, inteligentes, racionais, e que sabem em quem tem crido, e sabe que Jesus é o Filho de Deus, e que salvou a tua vida, e que Ele em breve voltará. O ambiente está formatado. Está formatado. Há uma grande multidão clamando por um Messias.
Há uma grande multidão clamando por um Salvador que solucione os problemas humanos de hoje. Porque para alguns lugares os problemas humanos não se referem mais a alta tecnologia, nem dinheiro no bolso, porque isso eles têm. Mas há um vazio na alma que eles não sabem como preencher. E por mais que lutem, prosperem, cresçam e desenvolvam algo que não sai do coração deles, há ausência de Deus em suas vidas. E há uma guerra espiritual muito forte, querendo roubar o máximo possível de vidas. E Satanás usa de todos os recursos, inclusive religiosos. Vocês sabem o que está acontecendo no chifre da África e o que está acontecendo na Ásia Menor, terras bíblicas, no próprio Oriente. Grupos como Boko Haram e outros mais aí sequestrando, matando, destruindo em nome de um Deus violento, um Deus sanguinário, um Deus não clemente, um Deus impiedoso, que obriga as pessoas a servi-lo, e quem não quer servi-lo, ele mata, arranca a cabeça e destrói as pessoas. Quem é a fonte alimentadora desse tipo de comportamento? De onde vocês acham que vem isso? Esse radicalismo, esse fanatismo destruidor. De onde vocês acham que vem isso? De que fonte vem essas coisas? É de lá que vem, irmão, do iníquo. Ele faz isso. Ele programa situações porque ele tem assuntos a resolver com a humanidade. E sabe o que Deus vai fazer? Pasmem. Quando Deus tirar a igreja dele da terra, quando Jesus levantar o povo dele deste lugar, e aquele que detém o iníquo, que é o Espírito Santo e a igreja, forem sacados da terra, tirados da terra, Deus vai permitir que Satanás, que o anticristo e que a besta governe este mundo por 7 anos. E ele vai ter domínio sobre os homens, todos os homens, nações, etnia, ele vai governar todo mundo. E muitos vão dizer que ele é Deus e vão aplaudi-lo e vão reverenciá-lo. E ele vai levantar vozes altivas contra o Deus dos céus e da terra. E ele vai falar blasfêmias e coisas terríveis contra Deus, incitando a humanidade a se rebelar contra Deus, usando os homens numa grande conspiração e rebelião contra Deus. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ainda no versículo 7, no versículo 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá. Ele destruirá, ele pisará a cabeça dessa serpente, diz a Bíblia, com a manifestação da sua vinda. 2 momentos específicos para a igreja e para Israel. Para a igreja, parousia, aparecimento nas nuvens. Jesus saca a igreja. Satanás governa. Jesus vai salvar Israel. Agora há uma manifestação física de Jesus na terra. Optomai, a palavra grega para essa manifestação. Ele vai pisar na terra e vai pisar a cabeça do diabo. Primeira profecia da Bíblia está em Gênesis 3,15, que diz: e nascerá um da semente da mulher, que vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai lhe esmagar a cabeça. Vai chegar o tempo, irmãos. Tenham paciência, igreja. Perseverem. Lutem pela tua salvação. Não abra mão dela. Não negocie a tua salvação com nada e com ninguém. Não venda a sua primogenitura. Não troque por fama, não troque por dinheiro, não troquem por cigarro de maconha, de cocaína, por um namoro fútil. Persevera, mantenha a tua santidade, mantenha a sua integridade espiritual, ande de cabeça erguida na presença de Deus, porque breve virá o Senhor. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Ele virá. Aleluia. O que eu e você precisa fazer? Mantenha a sua integridade. Vão te acusar, vão jogar pedras em você, vai dizer que você está contra a maré social, vai dizer que o mundo não é mais assim, que você é antiquado e quadradão, que as coisas estão mudadas. Vão dizer que o mundo está moderno e você está antiquado e quadrado. Mas não se preocupe com isso, irmãos. Mantenha a sua integridade. As moças, mantenha a sua integridade.
Vão zombar de você na escola, sua virgem, sua pura, e você mantém a sua santidade. Jovens vão dizer para você: você é boiola, você é gay, você ainda é virgem, e você mantém a sua integridade, mantém a sua pureza, porque é o mundo que está tentando persuadir a tua mente, a tua vida, para quando você cair, eles vão zombar de você, pisar na sua cabeça, dizendo: você agora é igual a nós. Mas se você manter a sua integridade, eles vão acabar dizendo: realmente, aquele jovem, aquela jovem, são puros, são santos. Eles só podem ter estado com Jesus, eles só podem ser de Jesus. Lembra dos discípulos quando Jesus foi preso? Seguindo de longe, alguém disse: ei, você é um deles. Não, não sou. Você, a tua fala te denuncia. Aí em outro momento: ei, você é um deles. Não sou não, é sim, a tua roupa, o teu jeito de vestir te denuncia. Então é isso, irmão. O mundo quer que você seja igualzinho a ele, mas o apóstolo Paulo, numa outra epístola, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz: não tomem a forma do mundo, porque ela não é a forma de Deus. A forma do mundo pode ser moderna, redondinha, e nós podemos ser quadradinhos ou retangulares, como a Bíblia, mas não tem problema, porque isso fará diferença na eternidade. Na eternidade fará diferença, porque alguns, como diz lá em Lucas 16, alguns estarão no Geena, no Tartaró, no inferno, clamando: olha, manda que esse fulano, aquele que ficou te acusando, no lugar inferior, no lugar de perdição eterna, clamando misericórdia, piedade, mas não terá mais jeito para ele. E você, que abriu mão de deleites físicos, emocionais, psicológicos, para honrar o nome de Jesus na tua vida, você que abriu mão de ficar rico de maneira ilícita, você que manteve a sua pureza e a sua integridade, e as pessoas se levantaram contra você, você vai ser convidado por Jesus, e Jesus vai dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai, e entrai para o gozo eterno preparado para todos que o amam. Queridos, será muito melhor isso. Será bem melhor isso. Será uma vantagem extraordinária, porque ninguém pode computar o que é a eternidade com Deus. Só quem já morreu pode fazer isso, mas eles não voltam para nos contar. Eles não vão poder voltar para nos dizer. Mas nós estamos vivos. Mantenha o selo da promessa de Deus na tua vida. Mantenha a pureza do teu coração e a presença do Espírito Santo na tua vida, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai me dirigir, ele vai me guiar em toda a verdade de Deus, e assim nós seremos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos na presença do Rei, e vamos ajudar esse mundo melhorar. Não sei se será possível isso, porque o quadro bíblico aponta para outras direções, mas enquanto estivermos aqui, esse mundo não vai apodrecer, porque a igreja está aqui.